Pai, nesta manhã de ressurreição, somos gratos ao Senhor, a oportunidade que nos dá para reunirmos em torno de Sua palavra. Estamos certos de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a graça do Senhor, que tem nos reunidos uma vez mais, para juntos adorar-Te na beleza da Sua santidade. Pai, os hinos que já foram ministrados, as orações que aqui já foram elevadas a Ti. E agora, Pai, na segunda parte, onde entraremos com a ministração da Sua palavra, rogamos que a mesma venha de encontro com as nossas necessidades. Oramos pela cura, pela libertação, pelo livramento, pela presença do Senhor, e que as nossas vidas possam Te agradar e estejamos preparados para o arrebatamento. Pai, ajuda-me a ajudar Teus filhos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Tudo bem com vocês? Quem tem um pai extraordinário, são filhos excelentes, né? É bom revê-los, saudade, todos vocês. Já faz horas que a gente não se vê, né? E estamos aqui pela fé. Tive esses dias em Mato Grosso, foram mais de 20 dias, várias visitas, houve batismo. Estive em Sorriso, Vera, Mato Grosso, aos que estão nos acompanhando através da nossa transmissão, Deus te abençoe. A internet está bastante difícil, só está sendo possível agora a transmissão. Irmão Ruimar cedeu a internet móvel dele, mas a nossa aqui é 50 megas e não está passando, né? As outras vezes ela estava tendo problema, chamamos o técnico aqui, colocamos, ontem mesmo eles vieram aqui, sexta-feira, para melhorar, ficou pior, e a gente está nessa guerra, né? Deus vai nos ajudar a ficar melhor, se Deus quiser. Mas então os irmãos aí da transmissão, obrigado pela paciência e Deus te abençoe. Como eu estava dizendo, estive em Vera, Mato Grosso, com várias famílias católicas, já sentamos ali, dormi mais de meia-noite falando sobre o plano da salvação. Estivemos em Nova Ubiratã, Mato Grosso, já fica perto da Belém, Brasília, tem uma rodovia de chão que vai sair lá, né? Dá acesso a Belém, Brasília. E também tivemos em Boa Esperança, já dá próximo ao Xingu, Mato Grosso. E em Sorriso foram várias cidades que nós assistimos e muita gente foi evangelizada e está dando um bom resultado, né? Encontramos uma família, uma irmã que tinha vindo do norte, morava em Sorriso e estava lá sem igreja. Então visitamos ela também, deixamos pendrive de pregação e a irmã Lena está lá fazendo a assistência lá, assim, visitas. E o certo é que foi muito oportuno. No regresso, passamos ali em Tangará, visitando famílias. Eu não sabia que tinha tanta família ali. Dalvina nasceu em Tangará e demos uma volta ali, né? E foi muito, muito oportuno, graças a Deus. E já estamos aqui de volta, né? Por lá está muito quente. Houve um incêndio em Sapezal, muito algodão foi queimado. Próximo a Lucas, está muito seco, o clima muito seco mesmo, e o cuidado deve ser dobrado nesse momento, né? Esse clima bastante seco. Isso prova de que esse mundo será queimado mesmo, né? Então, Deus está avisando assim para mim, avisando assim para você: olha, coloque suas vidas no altar, porque a situação vai complicar. E já há algum tempo, eu não sei quantos que estavam aqui, o dia que o irmão Eric voltou, ele teve aquela experiência com Deus. Quando estava na igreja, o dia que ele veio aqui na quarta-feira, levante sua mão. Ele veio, né, acertou com a igreja, reconheceu que ele havia feito errado, veio diante da igreja, pediu perdão, e de lá para cá eu tenho acompanhado ele. Só que ele não veio sozinho não, ele veio
com a esposa. Melisa, por favor, fique de pé. Fique de pé. A esposa. E obrigado, pode se sentar. E eu tenho acompanhado ele, foi 3 horas da manhã. Ele começou a acordar irmãos aí. E realmente é um pródigo, né? A situação dele veio semelhante à do filho pródigo. Ou ele vinha, voltava para a palavra, ou morria. E eu acompanhei certinho ele, e aconselhei, já de madrugada mesmo. Falei, olha, isso aí é você e Deus, né? Se Deus aceitar, então Ele vai te dar vida. Se Deus não aceitar, tu vai agora. E ele entrou em desespero e está aí. Acompanhei esses dias. E ele volta então a tocar, já depois de acompanhar, depois de se alinhar, de se acertar perfeitamente como deve. Então ele estará ajudando aí na música. E a irmã Lise e a Késia hoje vai ser batizada em nome do Senhor Jesus. Após terminar o culto, estou levando eles para serem batizados. E assim, né? A Bíblia disse que Deus acrescentava os que haviam de ser salvos. E estamos certos que em meio a tanta pandemia, em meio a tanta batalha para se não ter culto, para afastar as pessoas, mas Deus está trazendo a sua semente. E qualquer momento desse nós vamos ouvir assim, olha, alguns vão dizer assim, mas não havia um arrebatamento? A irmã Brana disse assim, o arrebatamento aconteceu e você não foi. Então vamos estar com as nossas vidas em ordem para estarmos neste grande arrebatamento. E tudo está caminhando para isso. Às vezes você está aí enrolando, não saiu. Se você dá uma saída, você vai ver. E eu até disse, e não tenho medo de repetir isso, que essa maquininha na sua testa e na sua mão para você entrar no mercado não é nada mais e nada menos do que um treinamento para a marca da besta. A pessoa, não, mas a marca da besta não é natural. Também. É natural e é espiritual. Então as pessoas têm que começar a se acostumando com essas coisas, né? Porque se fazer de uma vez dá revolução. Então Satanás, ele é sabido, a ciência, ele trabalha através dela. E é melhor que eu e você esteja com a nossa vida certa. É natural, alguns dizem, não tem nada a ver. Vamos ver se não tem, né? Se não tem nada a ver, por que estamos sendo monitorados? Ou você acha que você não está sendo monitorada? Você acha que esse celular aí é para quê? Você acha que o Facebook é para quê? Você acha que as redes sociais é para quê? Aonde você for, em qualquer lugar, seu celular te identifica onde você está, né? Então, que você use essas coisas aqui da ciência, mas entendendo que ela veio para ficar e você veio para subir no arrebatamento. Então não se comprometa com esse mundo, se comprometa com a palavra. Jesus orando disse, Pai, não peço que tira-os do mundo, mas livra-os do mal. Então que Deus te livre do mal, né? E se você tiver que usar, use como cristão, use como cristã, para que você não tenha do que se arrepender depois e não ter mais como, né? Então nós precisamos aí de estarmos com as nossas vidas em ordem e buscar aí o último eleito, né? Onde ele estiver. Se tem alguém da sua família e você quer que eu vou lá, marca com seu tio, com sua tia, com seu parente, diga, olha, o pastor vai vir aqui como irmão, como amigo, para sentar e conversar sobre a Bíblia. A gente marca e eu vou lá, junto com você, visitá-los para a gente conversar a respeito da palavra de Deus. Amém? Eu quero usar a escritura em Romanos capítulo 8, gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia. E ali em Sorriso foi assim, foi mães que marcou com os filhos, né? E parentes, e eu fui na casa de cada um deles. O resultado foi muito bom, como esse resultado que eu tive da reunião aí com a irmã Érica, a irmã Lise e com a irmã Késia. Me assentei e enviei para vocês verem como que é feito o trabalho e acaba esclarecendo melhor para eles. Vamos colocar de pé.
Romanos capítulo 8, versículo 1, eu quero falar um pouquinho sobre, para nascer de novo, é necessário um processo de morte. Ninguém nasce de novo sem passar por este processo da morte. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pai, esta é a sua palavra. Oramos que a mesma seja acrescentada aos nossos corações. Pedimos a tua presença e o teu auxílio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós pararmos um pouquinho só e olhar este versículo da forma que ele precisa ser visto, nós vamos ver que há uma grande diferença em andar segundo a carne e andar segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne, a Bíblia já dá a sentença: tu és pó e em pó has de tornar. Mas o Espírito vivifica. Está ruim, irmão, não sei se é o meu retorno, mas não está muito legal. Portanto, o Espírito vivifica. A Bíblia disse que o Espírito vivifica. E se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, aqui no capítulo 4, capítulo 5 de Gálatas, para nós darmos assim uma ênfase melhor sobre este assunto, Gálatas, capítulo 5, versículo 24 e versículo 25, a Bíblia disse assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Não está legal não, o som para mim aqui, tá? Tem alguma coisa aqui que não está bem. Tá, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Agora, veja, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Que não andam segundo a carne. E os que são de Cristo, Gálatas 4:24, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Para se andar no Espírito, tem que haver uma mortificação da carne. Nossas razões. A gente toma tantas decisões pela razão. A gente dá respostas rápidas por fator da razão, por se sentir certo. E se não há, irmão, irmã, uma mudança aí em nós, se não está havendo uma morte, uma transformação, alguma coisa está errada em algum lugar, e certamente não é a palavra, é a velha natureza humana. Os 25 ele diz: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. É exatamente isso que Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se ainda, irmão, irmã, essa natureza pecaminosa, se essa natureza de decisões precipitadas, respostas, atitudes e comportamentos ainda fere a palavra de Deus, então isso está mostrando uma questão de falta de um novo nascimento. Tem que haver. É necessário, né, para nascer de novo, é necessário um processo de morte. Não pode, não tem como um cristão, uma cristã que arrependeu de seus pecados e não muda. Não podemos aí agir à altura
da palavra que nós estamos, do conhecimento que temos, que a palavra tem vindo a nós, ainda agirmos como as pessoas sem Deus, sem esperança. Há uma palavra de vida para mim, para você, de transformação, de comportamento e de conduta. Na mensagem Ouvindo, Reconhecendo e Agindo sobre a Palavra de Deus, pregada em 20/2/60, parágrafo 139, o nosso amado profeta diz assim: o Espírito Santo é o novo nascimento. O Espírito Santo é o novo nascimento. Agora, quantos anos faz que você professa que tem o Espírito Santo? Se tem o Espírito Santo e não tem o novo nascimento, como eu sei que eu não tenho o novo nascimento? Pelo comportamento, pela conduta, pela agressividade. Porque o novo nascimento é para que haja morte. Tem que haver esse processo de morte para haver um processo de vida. Veja, nós sabemos isso. É ser nascido de novo. O Espírito Santo é o novo nascimento, é ser nascido de novo, do Espírito de Deus. É assim que você é nascido pelo Espírito. A criança nasce, ela é gerada. E depois que ela é gerada, ela leva um período de gestação de 38 a 42 semanas. Para ser uma criança saudável, uma criança sadia. E a mãe, ela tem que tomar todas as vitaminas, proteínas. Ela tem um acompanhamento de pré-natal para ver como é que está o desenvolvimento dessa criança. E ela é acompanhada por uma equipe de profissionais. E ela tem todas as orientações para ser uma mãe sadia, para dar à luz a uma criança sadia. E essa criança, ao nascer, seja parto normal, seja uma cirurgia, ela é acompanhada, ela tem um desenvolvimento de crescimento. Quando a palavra foi injetada em mim, injetada em você, e ela foi colocada dentro do meu coração, dentro dos nossos corações, foi para trazer uma nova natureza, para uma mudança, para uma transformação, para uma morte da carne e o nascimento de um espírito. Ou então você vai ficar gestante aí da palavra quantos anos para que comece então a gerar esse fruto, que essa criança venha a nascer e que ela venha a crescer, né? Que ela venha a rastejar. Tem criança que rasteja com a barriga, tem criança que rasteja com o bumbum, tem criança que já começa, né? Cada uma desenvolve o seu método de rastejar, de se levantar, de andar. E até quando eu e você, nós como cristãos, professamos a fé cristã, que somos filhos, que somos filhas realmente de Deus, e a natureza ainda é mais forte. Ainda estamos agressivos. E veja bem, ele diz, nascido pelo Espírito, esse é o novo nascimento. Nascer do Espírito, esse é o novo nascimento, certo? Você é gerado de novo pelo Espírito. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1. Graças a Deus. Vamos aqui dar uma olhada bem de pertinho, relembrando as Escrituras, como Paulo disse. Eu não canso de dizer as mesmas coisas para crescimento, porque uma hora dessa, essa palavra que é viva, é eficaz, desce no nosso coração, e isso então gere de novo, porque temos que ser gerados de novo, irmãos e irmãs. Precisamos ser gerados novamente pela palavra. Veja aí, Evangelho de João 1:13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Claro que nós somos o resultado do relacionamento entre nosso papai e nossa mamãe. Não viemos por acaso. Salmo 139 diz que nós nascemos de uma maneira surpreendente, como nós fomos gerados. Nós ainda era uniforme, mas Deus escolheu a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, escolheu nosso pai, escolheu nossa mãe, o lugar para ser gerado. É muita ingratidão de um filho que trata mal a mãe.
É muita ingratidão de uma filha que trata mal o seu pai. Deus escolheu seu pai, Deus escolheu sua mãe para ser gerado. E por falta de um novo nascimento, ser tão ingrato, machucar tanto, trazer dores, trazer problemas, trazer dificuldades com a mãe que perdeu noite de sono, com um pai que deixou outros afazeres para cuidar de você. Tem que ser a falta de um novo nascimento. Então nós precisamos aí desse processo, sermos de novo gerados, veja, os quais não nasceram do sangue. Para continuarmos, irmãos e irmãs, com a falta do novo nascimento, sem morrer para o mundo e nascer para Cristo, só tem uma resposta: nasceu da carne. E se nascemos da carne, Salmos 51, versículo 5, a Bíblia diz: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Não tem salvação. Para quem nasceu da carne, não tem. A sentença já é dada. Deus disse isso a Adão: tu és pó e em pó has de tornar. Gênesis 2 ou Gênesis 3. Então veja, nós precisamos então, temos a oportunidade então de nascer de novo. Para nascer de novo é necessário um processo, sim, de morte. Tem que ter, tem que haver mudança, irmão, irmã. Se não tiver mudança, alguma coisa está errada, e isso não é a palavra, porque o Espírito Santo vem em nós para darmos uma oportunidade de nascer de novo. E uma vez que nascemos de novo, agora gerados pela palavra, você e eu temos a oportunidade de salvação, de arrebatamento. Irmão Brana diz assim: então quando você é nascido do Espírito, você é cheio do Espírito, correto? É a promessa de Atos, capítulo 2. Se você ler Mateus capítulo 28, versículo 19, não tem promessa de arrependimento, não tem promessa de Espírito Santo, não tem promessa de nada. Por quê? Porque Mateus capítulo 28, versículo 19, não foi batismo, foi uma ordem. Mas na execução da ordem que Jesus dá em Mateus capítulo 28, versículo 19, que é Atos capítulo 2, existe então: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos seus pecados. Houve perdão de pecado? Sim, se houve arrependimento. Porque se não houve arrependimento, então não tem novo nascimento. Se não tem novo nascimento, não tem o dom do Espírito Santo. Porque o dom do Espírito Santo é a preparação para você receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra. Toda a palavra, obediência completa a toda palavra de Deus te dá direito, o arrebatamento. Então, há um processo. Há um processo. Ele diz assim, então, veja, então quando você é nascido do Espírito, você é cheio com o Espírito. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 Pedro, capítulo 1. Amém? Estão entendendo? Nossos irmãos aí através da transmissão, o propósito e o nosso objetivo é que essa palavra possa ser gerada em você, para que haja um novo nascimento, para que haja uma nova vida, porque haverá um arrebatamento. Esse calor que vocês estão presenciando agora, né? Essas pandemias que estão surgindo, os gafanhotos estão ali no Uruguai, na Argentina, ali esperando o momento certo. As pragas têm que cair no Egito. Nós vamos trazer aqui depois as pragas do 4º selo, vamos trazer aqui as pragas do 6º selo. Deus está dando prenúncio, Deus está avisando: filhos, filhas, se alinhem, nasçam de novo, recebam o meu Espírito, porque é a única coisa que vai dar a vocês direito de arrebatamento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Veja a expressão de Pedro aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, está vendo, irmãos? Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, para nascer de novo é necessário um processamento de morte. Você e eu
temos que morrer para alguns prazeres. Eu tenho sempre dito isso e vou repetir. São coisas boas que deixou muita gente boa fora do céu. A Bíblia não disse que nos dias de Sodoma e Gomorra, eles não comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento? Compravam e vendiam. Os dias de Noé não foi assim? Comiam, bebiam, casavam, compravam, vendiam. Você já olhou a loucura que está para compra e venda? Esses dias eu precisei de um tijolo, não achei em Rolim de Moura. Não está tendo. Material de construção, faltando. Alguns mercados, você não acha algumas mercadorias. Porque o pessoal está comprando, o pessoal está armazenando. É uma loucura. Você chega numa cidade, ela é desse tamanho. Quando você chega lá agora, Vocês dêem uma olhada aqui para o lado da Nova Brasileira de Rolim de Moura? Você já viu como é que está espichando para lá? Vocês já deram uma olhada ali para o lado de Santa Luzinha, para aquela área ali, atrás da Faculdade de Farol? Como que aumentou de casa, ali para o lado da Unir? Quer dizer, a coisa está expandindo, a coisa está a todo vapor, natural. Mas de espiritual, como está a vida espiritual das pessoas? Bens naturais é bom? Claro, mas melhor é os bens espirituais. Nada quanto a ter o natural, desde que o espiritual esteja mais equilibrado. Tem que estar assim, o espiritual tem que estar assim, o natural está assim. Ó. Não pode o natural estar assim, o espiritual está assim. O natural tem que estar abaixo da vida espiritual, porque senão a gente vai emaranhar nas coisas aqui da terra. Nós vamos plantar batata e vamos enrolar nas ramas. Plante batata, faça seus planos para 100 anos, mas sua vida seja assim, ó. A sua vida espiritual, o novo nascimento. É para isso que fomos gerados. Tivemos uma segunda chance, irmãos, nós não tínhamos direito de vida eterna. Nós precisamos entender que Cristo Jesus morreu na cruz, dando a mim, dando a você, a todos nós, a oportunidade de subir, não é nem de ser salvo, irmãos, é de subir no arrebatamento. Porque salvo muitos serão. Muitos batistas serão salvos, católicos serão salvos, muitos denominacionais serão salvos. A nossa corrida é subir no arrebatamento. Porque lá na grande tribulação tem que entrar salvo. Se aqui, por graça, olha aqui a Bíblia, bendito seja Deus e Pai, 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, não foi uma pequena não, irmãos, foi uma grande misericórdia. Mas o gentio está dizendo assim, se Deus quiser, Ele me salva, se Deus não quiser, o inferno está bem ali mesmo. É o que algumas pessoas estão dizendo. É muito sério. Você está achando que aqui está quente? Dá o quê? Uns 6 graus agora? 39, por aí? Lá a coisa será complicada. Não é? Lá a coisa será complicada. Vê, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela sua grande misericórdia, irmão. Pela sua grande misericórdia, irmã. Nós deveríamos andar ajoelhados, todo o tempo agradecendo a Deus. Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno. E tratarmos uns aos outros como nós o tratamos. Porque como você trata um dos pequeninos, Jesus disse, você trata ele. Muitos, na hora do julgamento, vai ser julgado assim. Vai receber um copo de água. Por que que vai? Porque você deu um copo de água a um pequenino. Eu estive preso, você me visitou, me deu um copo de água. Agora, se você não trata bem os seus semelhantes, você não trata bem sua mãe, você não trata bem seu pai, você não trata bem o seu esposo, você não trata bem seus filhos, você não trata bem sua sogra, você não trata bem sua nora. Sogra é mãe, sogro é pai. Eles merecem respeito. E uma sogra deveria ser mãe 2 vezes, o pai, sogro 2 vezes, um pai 2 vezes, o sogro. Eles merecem, eles nasceram primeiro. Erram sim, mas eles erram porque querem o melhor para você. Os erros do seu sogro, da sua sogra, do seu pai e da sua mãe, deveria ser exemplo para você não cometer os mesmos.
É diferente, tem que haver sim. Para nascer de novo é necessário um processo de morte. Nossa natureza, se a nossa natureza não morrer, a nossa natureza nos levará para o lago de fogo. Nossa natureza é ruim, irmão. Pensa numa coisa ruim, chama-se velha natureza. Ela é tão ruim que a Bíblia diz que se ela não morrer e nós não nascermos de novo, nós não herdaremos a vida eterna. Na natureza. A nossa natureza, ela é tão ranzinza, mas ela é tão terrível, que só de você olhar uma pessoa, a sua natureza já diz assim: ih, estragou meu dia. Mas a gente não reviste da nova natureza e fala: Senhor, realmente eu preciso do Senhor, porque meu irmão chegou, meu vizinho chegou, meu patrão chegou, e eu preciso do Senhor aqui comigo para me ajudar e mudar esse clima. E Deus entra em cena e muda o clima. Mas se a gente for encarar a pessoa já com aquela situação, existem, irmãos, muitos fatores da nossa vida que só muda se tiver uma mudança na gente. O próprio Deus te testa. O próprio diabo sabe que aquilo faz você pecar e ele quer você longe de Deus, ele manda aquela figura repetida para te atazanar. Até nascer de novo. Quando nascer de novo, nossa, aí você vai, puxa vida, eu me lembro sempre da nora que estava muito nervosa com a sogra, que decidiu matar ela. Falou: não dá, essa sogra não dá. A sogra tem que matar. Vou acabar com essa sogra. E como fazer? Era rica, o pessoal falou: a família vai dizer, vai matar a sogra, e vai descobrir que ela matou por causa da herança. Ele não é herança, não é isso que eu quero. Eu quero matar ela, porque eu não aguento, eu não suporto ela. Aí resolveu. Foi lá, procurou um médico, bastante conceituado. O médico falou: olha, é o seguinte, você matar ela, você tem que ser bem sabida. Porque se você chegar e matar ela, a coisa vai complicar. Você é suspeita, a sogra, você já não vive bem. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou preparar umas vitaminas aqui, e você dá vou te dar um remedinho aqui, para matar ela aos poucos. Se eu der muito, ela morre de uma vez, aí você é suspeito. Então todo dia você vai fazer o seguinte: você vai fazer um bolo, vai fazer um pudim, um curauzinho, um franguinho, e a hora que ela comer, você dá uma dosezinha, pequena, não é muita coisa não, você vai dando para ela. E trata ela bem, seja educada. Se ela te xingar, você trata ela bem. Continua dando um docinho, um bolinho, né? Uma na casa para ela, e vai ajeitando da sogra com carinho. E ela: mama, é o único jeito, senão tu vai presa. Ah, então tá bom, eu vou me submeter então ao que o médico está dizendo. E ela submeteu. E começou então, suquinho, um pouquinho do remédio. Um almocinho, um pouquinho do remédio. Uma limpadinha na casa, um pouquinho do remédio. E foi. Com 60 dias, ela percebeu que alguma coisa estava diferente. Com 90 dias, ela volta no médico. 1 ano, ela já estava arrependida, chorando lá, falando: e dentro dela, a sogra estava morrendo, porque o clima começou a mudar. A coisa começou a complicar. Aí ela procurou o médico e disse: olha, doutor, eu não sei o que eu fazer, mas a minha consciência já não me deixa mais em paz. Eu não quero mais que a minha sogra morre, porque mudou. Eu não sabia que a minha sogra era tão especial quanto é, e eu não sei mais o que fazer com o veneno que o Senhor me passou para mim dar para ela. O médico disse: eu não te dei veneno, eu te dei vitaminas. Não é que a sua sogra mudou, é que você mudou a forma de tratar ela. Irmão, é a forma que nós mudamos de tratar os nossos semelhantes. Porque se a gente for a casca e duro, não existe família feliz, não existe pessoa, não existe esposa realizada. Esse marido é uma encrenca. Pensa num marido encrenca. Meu Deus, marido rabugento. Nossa, mulher rabugenta, não tem quem aguenta. Muda um pouco. Nasça de novo. Para nascer de novo é necessário um processo de morte. Começa a morrer. Abandona essa natureza, abandona isso. Isso não te faz bem. O irmão Branda disse que a nossa natureza ela é tão terrível que a gente
Se não é Deus para nos dar uma nova natureza, a gente não suportava a gente mesmo. Tem dia que o clima está meio virado lá, que a gente olha no espelho, não vou olhar no espelho, porque se eu olhar para mim, eu vou dar um murro em mim mesmo. Eu vou brigar com mim mesmo. E aí há pessoas ainda que quando olham no espelho começam a olhar, nossa, mas eu estou gorda, eu estou gordo, eu estou feio, eu não sei o quê. Para com isso, aprenda a te amar. Te ame. Você é a pessoa mais bela. Não existe duas como você, irmã. Não existe dois como você, irmão. Você é especial. É criação de Deus. Ele te criou e Ele te ama tanto que Ele não quer te perder e te dá a oportunidade de nascer de novo. E para nascer de novo, Ele te dá esse processo, porque seria muito dolorido morrer e nascer de novo. Então, Ele te dá um processo de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, para nascer de novo. Mas você está demorando demais. Não muda. As palavras são sempre ásperas. É sério, tem momentos que há certos irmãos, certas irmãs ou certas pessoas que quando você olha para ela, você já pensa duas vezes e engole seco e já procura o que falar. Porque o clima é totalmente pesado, difícil e complicado. Falta do novo nascimento. Mas fulano nunca nasce e Beltrano. Mas você já nasceu. Você está preocupado com o seu irmão? Você está preocupada com a sua irmã? Lembre-se, é individual o arrebatamento. Irmão Branham então diz na mensagem aquele dia no Calvário, no parágrafo 81, a igreja, eu coloquei aqui, pessoas, não vai à igreja, quatro paredes, somente para tocar e cantar hinos, porque se nós viemos aqui somente para tocar, os músicos vêm só para tocar, e você vem só para cantar. A igreja é um lugar de correção. Tá? O julgamento começa pela casa de Deus. Quem crê aqui que é a casa de Deus? Deixa eu ver se eu acho essa escritura aqui, Hebreus capítulo 3, que esses dias eu procurei, eu não achei ela. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que é Hebreus 3. Qual casa somos nós? Eu não sei se eu vou achar. Eu não vou achar. Não entendi. 3,6. Obrigado. É isso mesmo, está aqui, ó. 3,6, olha aqui. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Veja aqui o irmão Branham dizendo aquele dia no Calvário. Vê a igreja, as pessoas não vão à igreja, quatro paredes, somente para tocar e cantar os hinos. Igreja é um lugar de correção. O julgamento começa pela casa de Deus. Então, eu e você somos a casa de Deus. Quem é a casa de Deus aqui que crê? Então, irmãos, não tem um outro meio, uma outra forma para essa casa aqui ser julgada a não ser a palavra. E a natureza, quando nós não nascemos de novo, a nossa natureza ela é tão ruim que se alguém corrigir nós com a palavra, a gente fica bravo. Ao invés de ser agradecido, a gente fica bravo. Abre a sua Bíblia aí em Hebreus 12. Já está em Hebreus? Obrigado, irmã, pela ajuda aí com a escritura. Hebreus capítulo 12. Veja, o julgamento começa aqui nessa casa de Deus que somos nós. Nós não podemos pensar que a casa de Deus é essas quatro paredes. Essas quatro paredes aqui, irmão, elas vão ficar aqui. Elas vão ficar. Verso 5, a seguir. Hebreus, capítulo 12, versículo 5 a seguir. Veja. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor,
E não desmais quando por eles for repreendido. Veja, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então Ele vai sim te corrigir, Ele vai sim me corrigir como filho, como filha de Deus. Que Deus nos ajude a compreender isso, né? Amém? É o 5 que eu li? 6. Agora o 7, né? O 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Se você é pai e é mãe, você não corrige os seus filhos, você não ama eles. Eu estava falando com a mãe, orientando para ela, e olha, a Bíblia disse o seguinte, que a varinha, ela livra a alma do seu filho do inferno. A senhora, mas não está dando certo, não funciona. Mas irmã, mas como é que a senhora está corrigindo essa criança? Com chinelo. Então a senhora está contra a Bíblia. A Bíblia não diz que é chinelo, a Bíblia diz vara. E a Bíblia diz disciplinar, a Bíblia não diz torturar. Disciplinar. Não vai funcionar, porque se a Bíblia diz assim, você faz assim, é contrário. Ele diz assim então, no verso 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Olha a que ponto que um filho pode chegar. A ser bastardos e não filho. O 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Os filhos, ao serem disciplinados pelos seus pais, eles deveriam reverenciar os seus pais. Agora, você não reverencia o seu pai, você não reverencia a sua mãe, você quer que os seus filhos vai reverenciá-los? A Bíblia está dizendo isto, vê? Para corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos rejeitemos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Lembra de João 4, 24? Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Agora, o natural é o tipo do espiritual. Se não há obediência ao Pai natural, haverá obediência ao Pai dos Espíritos. Você acha mesmo, irmão ou irmã, que os seus filhos vão obedecer você se você não obedece seu pai e sua mãe? Olha o 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, a disciplina precisa vir, porque nós somos convidados para ser participantes da santidade de Deus. Lembra o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, 2? Não há santo como o Senhor. Não há santo como o Senhor. Lembra de Isaías capítulo 6, quando os umbrais da porta tocavam, e Isaías viu aquele acontecimento e cantava, santo, santo, santo é o Senhor. Isaías 2, eu creio, verso 6 a seguir, ou Isaías 6, a partir do versículo 2. Essa deve ser a nossa atitude, nosso comportamento. Tem que haver um processo de morte para haver um novo nascimento. E na verdade, no versículo 11, a Bíblia diz, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. É difícil, né? Dói quando a gente é chamado a atenção, não dói? É ou não é? Quando alguém te chama a atenção, dói, né? Dói, Larissa? Quando a mãe chama assim, o pai chama assim, dá um nervosão, não dá? Mas é preciso. Isso quando o pai chama, quando a mãe chama. E quando você chama a atenção do Luquinha, é bom? É, Luquinha? Quando ela te dá uns broncão, é bom? Não. Às vezes a gente é bom para cobrar dos outros, né? Bom na Bíblia para cobrar dos outros, bom na mensagem.
É o 11. E na verdade toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza no presente. Mas depois, a gente não quer olhar o depois, né? Produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aí o irmão Brando diz assim: veja, nós devemos nos considerar mortos para o mundo e vivos para Cristo, para a sua palavra. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Vamos esmiuçar essa Bíblia aqui, enquanto há tempo, né? Examinai as Escrituras e procurai terdes nela vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Glória a Deus. Amém. Romanos capítulo 6. Acharam? Verso 11 e 12. Assim também, acharam? Veja, assim também vós considerai-vos certamente vivos para o pecado. Está assim na sua Bíblia? Tem muita gente que o comportamento dela está diferente. Estão vivos para o pecado, mas tem que ser mortos. Tem que haver um processo de novo nascimento, meu irmão. Tem que haver um processo de novo nascimento. Minha irmã, veja, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele diz então: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Se não haver renúncia, se não haver morte do corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Quais são as concupiscências? Gênesis 3, e Mateus 4 e Lucas 4. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Foi a queda do casal no Éden. É a queda ainda de muita gente. Mas foi a vitória de Jesus lá em Lucas 4 e Mateus 4, porque ele foi tentado exatamente onde o casal do Éden foi tentado. O casal caiu, é claro, a mulher caiu. Adão não caiu. Adão simplesmente, ele não foi enganado, melhor dizendo. Adão não foi enganado. Adão fez aquilo para resgatar Eva. Jesus não pecou, mas ele se tornou pecado para que eu e você fosse salvo. Um tipo aqui para que eu e você morra para o mundo, passe por este processo de morte para um processo do novo nascimento. Amém. Glória a Deus. Então ele fez o caminho para que pudéssemos nos sacrificar ao seu serviço para segui-lo. Ele disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos vós também. Então, se ele venceu o mundo, eu e você também venceremos, porque é a mesma palavra. Ele venceu a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida com a palavra. Eu e você também vence. Amém. Glória a Deus. Veja, se nós o seguimos, nós conduzimos a vida que ele teve. E isto é maravilhoso. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Veja Apocalipse 4, quarta parte. Apocalipse 4, terceira parte, trono de misericórdia, 228. Agora, neste portão, há apenas um portão que é chamado vontade própria, livre-arbítrio. As pessoas têm o livre-arbítrio, ser cristão ou não. Você tem o livre-arbítrio para isso. Veja, você é o patrão do que acontece ali dentro, no seu coração. Você é a patroa do que acontece ali. O que isto faz? O que é isto? O corpo deve ser lavado, o vaso santificado, aqui cheio com o Espírito Santo, e isso se torna o trono do julgamento de Deus, onde Deus coloca no seu coração. Irmão e irmã, seu coração. Se o seu coração te condena, maior é Deus. Se o teu coração não te condena, um pastor aí de renome fez um casamento de um outro pastor
que teve um segundo matrimônio, então casou isso de novo. E disse, olha, dentro da mensagem você está livre, dentro da Bíblia você está livre, agora é a sua consciência e Deus. Uai, a mensagem e a Bíblia não é Deus, não? Deixou de ser Deus agora? Que história é essa? Está errado, está errado. É a palavra, tem que haver um processo, tem que haver uma morte, tem que haver uma ressurreição. Assuma, não, eu vou fazer, Deus tem misericórdia de mim, se eu quiser ter misericórdia de mim, estou aqui nas suas mãos, mas eu vou fazer por conta própria. Agora, basear na Bíblia e na mensagem, para com isso, para com isso. Não é assim, não. Veja, mas aí dentro você é livre. Tem um julgamento aí para te julgar. Se você faz algo errado e diz, que coisa, eu errei. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Vamos lá, vamos para a Bíblia. A Bíblia é a mensagem. Você crê na Bíblia? Você crê na mensagem? Então pronto, vamos lá para a Bíblia. Mateus capítulo 12. Amém. Deus está em sua palavra. A palavra dele está no seu coração? Então a natureza morre, porque a única coisa que mata a velha natureza é a palavra, viu, irmão? É a palavra. Glória a Deus. Mateus capítulo 12, versículo 33. Veja. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece, pela natureza se conhece se nasceu de novo ou não, se houver um processo ou não. Ele disse no 34, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira das coisas boas o bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Viu que a gente peca quando fala? Se a gente ficasse calado, em certas circunstâncias, os resultados seriam melhor. Há momento em que as palavras não resolvem, porque por tuas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. Se saiu, meu irmão, se saiu, minha irmã, enquanto veio só no seu pensamento e aquilo te deu uma guerra, desce para o seu coração, sobe para a sua cabeça, fala ou não fala, e aquela guerra, fala ou não fala, não fala, fala ou não fala, você não peca. Porque é o passarinho querendo fazer um ninho na sua cabeça, mas se você fala, aí complica. Se você fala, meu Deus, tem misericórdia, por que isso vem aqui, eu não posso, e tal, porque, gente, nós precisamos de entender isso. O que é um pensamento? É uma palavra falada. O que é uma palavra falada? É um ato acontecido. Só houve luz depois que Deus disse, haja luz. Só houve esquilo depois que o William Branham disse, haja esquilo. Enquanto Deus era pensamentos eternos de Deus, o Logos não foi criado. Eram pensamentos eternos de Deus, o sol não foi criado. Eram pensamentos eternos de Deus, a lua não foi criada. Era pensamentos eternos de Deus, a terra não veio à existência, porque era pensamentos eternos de Deus. Ele tinha pensamentos de ser curador, eram pensamentos eternos. Ele tinha um pensamento de ser libertador, eram pensamentos eternos. Mas quando ele disse, haja luz, então o Logos veio à existência, então foi a palavra materializada. Aleluia, vamos dizer boas coisas, a palavra se materializar, e o novo nascimento virá na nossa vida. Eva quis dar todas as respostas para a serpente, até que a serpente disse, olha, você vai ser igual a Deus. Tentou aqui, não conseguiu, tentou lá, não conseguiu, e tal.
Mas quando falou, olha, você vai ser igual a Deus, opa, ser igual a Deus? Agora. Ó. Mas se ela tivesse só pensado. 229, as pessoas dizem, isso não me condena. As mulheres dizem, cortar o cabelo não me condena. Não me condena fazer maquiagem ou manicure. É porque não está examinando a palavra. Não me condena. Ou seja o que for, não me condena ir a bailes, não me condena entrar em mentirinhas brancas, não me condena jogar cartas na minha festa de baralho. Você sabe por quê que não te condena? Sabe por quê que não te condena? Você não tem nada para te condenar. Nada. Aquilo não fere a minha consciência. Você tem consciência tanto quanto uma cobra tem quadril. Quem já viu o quadrilzinho de uma cobra? Essa é a consciência de quem ainda não nasceu de novo. Não tem. A consciência está aqui no coração, essa consciência aqui do coração. Você não tem nenhuma consciência, não há nada ali que te ferirá, você é do mundo. Mateus 7. Vamos lá, vamos para a Bíblia. É Mateus 7 que o William Brana está dizendo aqui, está mostrando para mim, para você. Mateus capítulo 7. Vamos lá. Eu vou trazer algo aqui para vocês, que a mensagem que Deus mandou para nós através de William Brana foi a Bíblia revelada. Vou trazer, vou mostrar para vocês quantas vezes Ele manda você ir para a Bíblia. Veja que isso aqui, que você for ler as mensagens, você não vai encontrar. Não, é eu que estudo lá e trago para vocês. Isso é examinar a mensagem, isso é examinar a Bíblia para que nós tenhamos vida eterna. Mateus 7, versículo 21, é que ele está citando aqui. Veja, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Existe muita gente, muita gente. Não, eu creio em Deus e eu sirvo a Deus. E olha, você olha assim, você fala, mas não pode. No 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos maravilha, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meu irmão, minha irmã, Deus de forma alguma vai dizer isso a mim, Deus de forma alguma vai dizer isso a você se passarmos pelo processo do novo nascimento. Deus não chama o homem a julgamento sem antes dar advertência. E a advertência que Ele dá para mim, que Ele dá para você é essa: nasça de novo. Eu morri por você na cruz, eu quero que você tenha vida eterna. Você é o meu filho, você é minha filha. Ainda dá tempo, Arrependa dos seus pecados, muda, entrega o teu caminho a mim, deixa eu mudar essa situação para você. Então, meu irmão, minha irmã, tem que nascer de novo e é necessário um processo de morte. Eu já vou aqui para o último parágrafo desta manhã. Necessário vos é nascer de novo, pregado em 31/12/61. No 64, ele diz assim: agora, o caminho para este nascimento, há caminho para ele. Há um caminho para o novo nascimento, viu, minha irmã? Meu irmão, você quer dizer para quem está do seu lado aí? Há um caminho para o novo nascimento. Há um caminho para o novo nascimento, amém? E para estar a caminho deste nascimento, você tem que passar por um processo. Veja, exatamente igual a qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que vive de novo tem que morrer. Se você planta um milho, o milho tem que morrer. Se ele não morrer, ele não nasce de novo. A semente, a vida está ali, é a semente. Você planta, ele passa um período lá dentro da terra, se abre a terra e enterra ele, correto? É assim? O feijão, o milho, ele vai lá. Ele morre, ele apodrece e aí ele nasce. Quando ele nasce, se você plantou um caroço de milho, vai nascer um pé. Se nascer um pé, vem 3 espigas. Correto? Ele morre e traz vida. O novo nascimento é assim: você enterra o velho homem através do batismo, as águas abrem, você é enterrado, ela te cobre,
você morre para o mundo, e quando você nasce para a vida eterna. Aí teu filho, tua filha, teu parente, teu amigo, teu vizinho, alguém está de olho em você e deseja ser como você. Então você traz vida. Por isso que ele disse, olha, eu serei elevado, e quando eu for elevado, eu atrairei muitos a mim. Mostrando aquela semente, aquela serpente ali na cruz de bronze. Quando aquela estátua da serpente de bronze foi levantada, e aquelas pessoas estavam doentes e olhavam para aquela serpente de bronze, porque é juízo divino, e aquelas pessoas acreditavam, confessavam os seus pecados, elas eram perdoadas e elas eram curadas. Ele também foi levado ao alto monte, na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos atraídas a Ele, e o Calvário encerrasse o assunto do pecado para nós, e nascêssemos de novo. Mas tem que morrer. Os desejos do mundo, os prazeres, tem que morrer. Ah, eu sou apaixonada para vestir uma saia curta, para mostrar os meus joelhos. Tem que morrer esse desejo. Sobre o seu desejo você deve dominar. Deus disse isso a Caim. Sobre o seu desejo, irmão, domine-o. Se ele estiver contrário à palavra, domine ele. Mateus 16. Aleluia, Ele te ama. Você crê que Ele te ama? Por isso Ele se fez pecado, meu irmão. Por isso Ele se fez pecado, minha irmã. E te diz assim: filho meu, eu te amo. Filha minha, eu te amo. Eu não vou te perder por falta de oportunidade. Não vou te perder por falta de oportunidade, porque eu te amo tanto, 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 tanto. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, o que é para fazer? É difícil a renúncia, não é? Alguém te provocar e você ainda pedir desculpa. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, né? O mundo inteiro, e perder a sua alma. Ou o que dará o homem em recompensa de sua alma? Então, irmão, irmã, para eu morrer, para você morrer, Deus deu o processo de justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. A justificação, Ele te aceita como você vem. A santificação, Ele te santifica. O batismo com o Espírito Santo vem para selar você para o novo nascimento. Então, Ele dá condição, irmão. Deus é um Deus que nos dá condição. Só não nascemos se não quisermos, mas Ele dá condição. Ele dá a palavra, Ele dá assistência. Quando você compra um aparelho em uma loja, que ela tem competência, que ela tem responsabilidade, que ela pensa em você como cliente, ela te dá garantia dos aparelhos que ela tem. E Deus, Ele te dá garantia da vida eterna. Amém? Vê? E você não pode conservar o seu próprio espírito. Você não pode conservar os mesmos hábitos. Tem que morrer. Você não pode conservar seus mesmos pensamentos. Você tem que morrer como Ele morreu. Na verdade, João 12, 24, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele vai ficar só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna.
E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. É João capítulo 12, versículo 24 ao versículo 26. Você tem que morrer em seu altar. Alguém lembra de alguém que morreu no altar aqui? Quem lembra de alguém que morreu no altar? Abel. Abel morreu no seu altar. Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Abel ofereceu o altar perfeito e morreu sobre o seu altar. Quem o matou? Seu próprio irmão. Veja, você tem que morrer no seu altar como Abel com seu cordeiro. Você tem que morrer com seu cordeiro. Você tem que morrer para seu próprio pensamento, para nascer de novo. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Aí o processo do novo nascimento vai acontecer, porque Antônio morre, Antônio Gomes morre, e Cristo Jesus nasce. Filipenses 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5. Esse é o último parágrafo que eu vou ler, tá, irmão? Ainda estou aqui no parágrafo. Glória a Deus. Você está feliz nesta manhã? É bom falar com vocês deste grande amor, deste plano de salvação. E melhor será juntos nós sermos transformados e encontrarmos com o Senhor naquela reunião que será muito especial. Você crê nisso? Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Veja bem. Filipenses 2, 5. De sorte... Quero que vocês abram, essa escritura é muito especial. Vê? É claro que todas elas são especiais, mas essa aqui fala muito forte. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Será que Jesus amou os pecadores? Ele teve esse sentimento ou não? E às vezes a gente não se ama, né? Veja, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Servo é quem serve. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de... Você já pensou, irmã? Já pensou nisso? Ser obediente para ir para a morte? Ser obediente para ir para a morte? Você tem que pensar seus pensamentos. E agora, irmão, irmã, deixe-me dizer isto, tão inteligentemente quanto eu saiba dizê-lo. Pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 5. Como você pode fazer isso? Você não pode. Você não pode. Se você é nascido de novo, você tem seus pensamentos. Se a mente que está em você, logo então você se torna uma nova criatura. Então, para nascer de novo é necessário um processo de morte. Um processo de morte. Veja, 2 Coríntios 5, 17. Encontraram? 2 Coríntios 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo... nova criatura é, está falando de criação, tá? Nova criatura é, e quando é uma nova criatura, o que acontece? As coisas velhas, e aquelas fotos suas lá no Facebook, trazendo escândalo, é coisa velha ou não? Promovendo escândalo. A Bíblia diz que seria melhor você amarrar uma corda no seu pescoço e morrer afogado. Tem que dar uma olhada lá no seu Facebook, tem que dar uma olhadinha nas suas redes sociais. Você precisa ler a mensagem do sinal, porque não mudou. As suas palavras é uma coisa, mas a vida sua projetada diante das pessoas é outra. Esse espírito tem direito de rondar a sua vida e te destruir. A Bíblia ensina isso. E se qualquer irmão gostar do bem, você procure isso. Criatura, olhe bem na palavra, examine as escrituras e veja sobre isso.
Veja Gálatas 6, versículo 15. Olha, e você descobrirá que a palavra criatura ali é interpretada ou traduzida por uma nova criação. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. Porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na terra, e agora você é uma criação nascida do Espírito. Abra a Bíblia em João 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Aqui nós encontramos Nicodemos, desesperado, vendo que alguma coisa não estava bem em seu ministério. Os amigos deles perceberam isso, mas nenhum teve humildade para falar com Jesus. Nicodemos, pelo ao menos, foi ter de noite com Jesus. E os outros que não foram em lugar nenhum, em momento nenhum? É melhor procurar Jesus, nem que seja à noite, do que não procurar de forma alguma. Olha o versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não pode ver o reino, como que pode entrar nele? Veja, e disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A irmã Branda vem e diz assim: seus pensamentos próprios estão mortos. Eles estão tão mortos até o ponto de ficarem cristalizados, como a serpente de metal, ou como quando ele morreu, e os céus e a terra e todas as coisas testemunharam de que ele estava morto. Abre a Bíblia em Lucas capítulo 23. Para nascer de novo é necessário um processo de morte. Prazeres, alegria, mundo. Tem que morrer, irmão, irmã. Tem que nascer de novo para Cristo, viver a palavra, ser feliz. Eu sempre gosto de mostrar isso, o quanto a servir a Cristo. Quando a Bíblia disse alegrei-me, quando disseram vamos à casa do Senhor, eu gosto de comparar ser um cristão, ser uma cristã, com aquilo que você come com prazer. Eu sempre gosto de perguntar: o que você gosta? Bastante. Que você faz questão de se assentar e come com prazer. Ou o que é que você gosta? Que aquilo te dá prazer, te dá alegria, te dá satisfação. Só em pensar que você vai fazer aquilo, você já está pulando de alegria. O que é? O que é, irmã Vita, que a senhora gosta demais, que é bom demais? É um prazer de fazer, uma alegria. Se tiver que fazer 50 vezes no dia, a senhora faz 100. Hã? Ainda não descobriu? E a irmã Sinésio? Um churrasco. Eita, coisa boa, hein? Mesmo com sol quente? Aí que aquece, né? O que é bom, que você gosta? A irmã que diz que é como é que é? Estrogonofe de carne. Né? Quem mais? O que é mais gostoso? Você faz com prazer, com alegria? Voar de avião? Hã? Já estou finalizando aqui. Servir a Cristo tem que ser isso, algo com prazer. Nossa, que privilégio meu de ir à igreja. Que privilégio meu de ser um cristão. Que privilégio meu de ser uma cristã. Lucas capítulo 23, 44. Diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Agora eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim: tudo isso aconteceu. Ele morreu. Ele deu o último suspiro na cruz para te dar a oportunidade de passar pelo processo de morrer para nascer de novo. Ele deu a vida dele para que você pudesse viver. Bendito Deus, maravilhoso Pai Celestial. Para nascer de novo
é necessário um processo de morte. E o Senhor nos deu isso aqui nesta manhã, passo a passo, como que morremos para o mundo e nascemos para a sua palavra. Oramos, Pai, que nesta manhã teus filhos e filhas possam levar esse conteúdo para as suas casas, possam examinar as Escrituras para que nela possa ter a vida eterna, e que tudo isso nos prepare para o grande arrebatamento. Eu oro por todos aqui presentes, eu oro por todos que nos acompanham através desta transmissão, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, e que este dia seja um dia de vitória, de bênção, de posicionamento como filho e filha tua. Sela isso em nossos corações, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Irmã Rosida Alves, Deus te abençoe, ali na linha 200, nos acompanhou. Irmã Cilei Soares, Deus te abençoe. Irmão José Moraes, ali em Cuiabá, Deus te abençoe. Irmã Rose também, lá em Cuiabá, Deus te abençoe. Irmão Oséias Freitas, Deus te abençoe. Irmã Regina, lá em Cuiabá também. Irmã Jaqueline Nascimento, Deus te abençoe. Irmã Maria Procópio, irmão Enoque, irmão Wanderson. Já até mudei, né, o nome dele. Deus abençoe. Irmã Andréia Rodrigues, lá em Sinop. Irmã Cleusa Cabral. Irmã Elianai Teixeira. E você que também não deu nome e nos acompanhou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até às 19h30, se Deus quiser. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ter um hino aí, irmão? Vai tocar um hino? Não? Então até às 19h30, se Deus quiser. Deus te abençoe.